Tenho essa noite aqui a honra de estar recebendo mais uma vez meu irmão e meu amigo, né? Nossa amizade já causou muitos ciúmes em alguns, porque é a amizade de verdade, é a amizade onde o objetivo é um sempre servir ao outro e não tirar proveito do outro. E é isso que nos fez verdadeiros amigos há 19, por aí, né? 20 anos, por aí, 19 para 20 anos, glória a Deus. Bom, então, essa noite nós estamos dando... Pode tirar a máscara, pode ficar sem máscara, eu estou aqui somente para passar o microfone para você. Vai ficar mais bonito ainda. Nós estamos começando hoje uma série, Vencendo os Gigantes da Alma, porque o Senhor colocou em nossos corações esse tema. Nós sabemos o quanto é difícil a gente vencer alguns problemas que parecem tão fáceis, principalmente para quem está do lado de fora. Quem está lá de fora diz: mas aquela pessoa fica ansiosa por nada, aquela pessoa está em depressão, aquela pessoa está isso. E como diz um ditado da sua época, diz assim, né? Quem sente sua dor é que geme, né? Então, não sabe o quanto é difícil vencer gigantes da alma, gigantes que agem no psicológico do ser humano. E Davi passou por isso, né? Davi, o tempo todo, ele ficava lutando contra a alma dele. O Senhor Jesus passou por dificuldades também. O Senhor Jesus ficou triste, né? O Senhor Jesus ficou, de certa forma, ansioso ali, momentos antes da cruz. Ele suava e suou até sangue. Então, tudo isso, o ser humano pode passar. Ele só não pode parar e viver isso. Ele só não pode ficar escravo dos sentimentos. Então, para falar sobre esses sentimentos, nós vamos ter aqui 4 pessoas. E nessa noite, nós temos o Bispo Cláudio para falar sobre ansiedade. Deus te abençoe, amém. Te use poderosamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Você está bem? A paz do Senhor. Eu sei que eu sou o convidado nessa noite, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Vocês são os anfitriões, né? Mas como é bom estarmos na casa do nosso Pai, na casa do nosso Deus, e podermos celebrar o nome dEle. Sabe que esse é um desafio, falar de ansiedade, ou abordar sobre esse tema é um desafio, não é simples a gente tratar desse assunto, mesmo porque isso vai descortinar algumas convicções que a gente traz do passado, traz das nossas vidas. Nós trazemos algumas convicções, coisas que nós entendemos como certezas e que na verdade elas apenas constituem um cenário da qual o Senhor ele quer tirar. O Senhor quer tirar esse quadro de ansiedade, esse quadro de angústia, esse quadro de preocupação, que é muito natural do ser humano, e nós aprendemos apenas a conviver dessa forma. Obrigado, tá, gente? Deus abençoe. Se quiser, fica à vontade, em nome de Jesus. Senhor, nós celebramos, Pai, o Teu nome, nos alegramos, ó Deus, porque nós estamos, Senhor, em Tua presença. Pai, nós dependemos do Senhor para tudo, por isso, querido Deus, fala conosco, Senhor. Traz, ó Senhor, a revelação da Tua palavra, ó Deus, através de meu Senhor, do detalhe, através de meu Senhor, da manifestação da graça que sobre nós é derramada. Pai, não nos deixa, meu Senhor, cegos acerca, Pai, de coisas, ó Senhor, que tem parte com a nossa existência. O Senhor já constituiu, meu Senhor, ó Deus, como conquistas nossas, Pai, coisas que muitas vezes nós, ó Deus, não conseguimos perceber, não conseguimos notar, mas o Senhor, por tão grande generosidade, Senhor, é de nos trazer a revelação da Tua palavra, nos trazer, meu Pai, a convicção, ó Deus, daquilo que o Senhor, Pai, vai consolidar em nossa alma. E vamos compreender, sim, Senhor, vamos compreender, Deus, aquilo que o Senhor deseja que seja aperfeiçoado em nós, em nosso caráter, a fim de que nós estejamos, meu Pai, novamente reintegrados ou readequados, Pai, reposicionados, segundo a nossa identidade no Senhor. Assim, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, povoa, Pai, a nossa mente nessa hora. Meu Senhor, visita-nos do profundo do nosso ser, Pai. Ó Deus, para que nós estejamos, Senhor, completamente sensíveis à Tua voz
estejamos, meu Senhor, completamente despojados em Tua presença e a Tua voz não nos seja estranha. Ao contrário, Pai, que ao escutar, ó Deus, e entender que o Senhor é quem está falando, Pai, meu Senhor, nós possamos entender, ó Deus, que isso, meu Senhor, é a chave da mudança que nós precisamos. Ó Deus, é a oportunidade da transformação que muitas vezes, Senhor, requeremos de Ti, mas por muitas vezes também fechamos os olhos para ela. Em nome de Jesus, Senhor, leva-nos, ó Deus, ao entendimento, ao crescimento, ao desenvolvimento. Leva-nos, meu Senhor, à certeza de que o Senhor está conosco e é, meu Senhor, uma palavra selada pelo Teu coração sobre nós. Muito obrigado, querido Deus, obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos juntos, de estarmos celebrando o Teu amor nessa noite, meu Pai, que é tão especial, em nome de Jesus. Muito obrigado, querido Deus, amém. Eu quero compartilhar o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34. Mateus capítulo 6, versículo 34. Aleluia. Eu sei que o Senhor, Ele nos permite experiências, vivermos experiências. As experiências de vida fazem parte da nossa construção, da construção da nossa existência, mesmo porque é quando o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos repensando a vida, estarmos avaliando a vida. Isso é tão importante, mas isso é tão importante, e até para falar de ansiedade, até para a gente poder fazer uma leitura a respeito de ansiedade, a gente nota o quanto Deus, Ele nos permite aprendizados que vão construir, vão pavimentar o caminho por onde a gente vai andar. Olha o que está escrito no capítulo 7, versículo 34. Não vos inquieteis, a Bíblia fala de ansiedade. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pode ficar à vontade, tá? Pode se sentar, pode ficar à vontade. Deus seja louvado. Sabe que eu pensava muito a respeito de ansiedade e dizia assim: Senhor, a gente já se adaptou tanto a determinadas circunstâncias de vida que parece que falar de ansiedade é falar de algo que é natural e nada vai mudar na vida de ninguém, porque as pessoas vão continuar ansiosas, porque as pessoas vão continuar preocupadas. E se você for buscar uma definição sobre ansiedade, você vai perceber que algumas definições são bem taxativas em relação ao que isso produz de coisas desagradáveis para a alma, porque você vai ver que a ansiedade tem a ver com inquietação, tem a ver muitas vezes com frustração, com angústia, com dor, com medo. Mas essas coisas fazem parte da vida de qualquer pessoa. Como que a gente vai poder discorrer, Senhor, a respeito de algo que faz parte da vida das pessoas? E o Senhor me levou a entender esse texto, cujo debate, cuja conversa, ela tem seu início lá no versículo 19, nesse mesmo capítulo, quando o Senhor, Jesus, ele começa lá no Sermão da Montanha. Lembra do Sermão da Montanha? E ele começa a ministrar, ele começa a falar. E para que ele chegasse no versículo 34, ele começa lá no 19, falando a respeito do que é importante. Não ajunteis tesouros na terra, ajunteis tesouros nos céus. Às vezes as nossas leituras, elas são tão desconexas, parece que nós lemos o mesmo texto como se ele estivesse desmembrado, mas a gente começa a perceber como Deus, ele gera conexões. E esse versículo 34, que finaliza o capítulo 6, não teria o mesmo desfecho se não tivesse nas entrelinhas um assunto tão importante e que diz tanto respeito à ansiedade, que tem a ver com aquilo que nós construímos enquanto identidade em Deus. Identidade em Deus. Eu vou explicar melhor a respeito disso. O que te faz ansioso, angustiado ou preocupado com as coisas? Eu vou contar um fato engraçado que aconteceu comigo por esses dias, mais precisamente, isso aconteceu hoje, é quinta-feira, isso aconteceu no dia de ontem. Ontem eu tive uma experiência, e eu sei que para você vai ser um motivo de riso, como para mim é, como lá para casa é, e minha esposa também, ela acha muita graça nessas coisas,
mas sempre que eu tenho a necessidade ou a oportunidade de fazer alguma viagem de avião, o meu maior, estava falando com o pastor Aldemir há pouco, o meu maior desejo é a hora que ele pousa, é o meu momento mais feliz da viagem. É uma questão pessoal, Eu gosto quando ele está no chão, sabe? E todas as vezes que eu vou voar, eu começo a pensar assim: Senhor, que negócio extraordinário, que máquina desse tamanho, Pai, que máquina desse tamanho. E alguém, Senhor, que está controlando essa aeronave, está mantendo esse negócio no ar, e alguém que tem uma formação tão aprofundada para conseguir controlar esse negócio. Isso é muito grande, isso é gigante, mas ainda assim, esse avião está no ar. Esse é meu pensamento todas as vezes que eu me dou conta de que eu estou a 12 mil pés do chão. Mas eu começo a perceber assim: Senhor, é a tua mão que está sustentando essa aeronave. Pai, do que seria essa aeronave se não fosse a mão do Senhor? E mesmo quando a gente passa por algum tipo de turbulência, eu me lembro disso com mais afinco. Senhor, Pai, essa aeronave está nas tuas mãos, Pai. Mantém, Senhor, estável esse negócio, Senhor. Eu sei que a tecnologia, Pai, da aviação é intensa. Eu sei, Senhor, que o Senhor prepara e capacita pessoas para que possam exercer essa atividade, mas ainda assim eu prefiro confiar no Senhor, Pai. Eu prefiro confiar no Senhor. E engraçado que eu me lembrei disso, eu falava de ontem, porque quando eu voltava, quando eu retornava, tinha uma criança que estava muito chorosa, uma criança de aproximadamente uns 5 anos de idade, algo do tipo. E ela estava com a avó. E desde a hora do embarque, eu via que a menina estava meio, sabe, aquela coisa assim, chorando. E parece que ela estava meio enjoada, não sei o que era. E eu, Jesus, louvado seja Deus, Senhor, mas se o Senhor colocou ela numa cadeira assim um pouco mais distante, tal, para a viagem ser tranquila, Pai, você está me entendendo? Está me entendendo? E quando eu entrei no avião, eu vi que a minha cadeira estava na frente dela. Eu disse: Senhor, é prova, Senhor. Alguns momentos antes eu recebi a mensagem de um pastor, que eu não falava já há um tempo. Ele mandou uma mensagem para mim e disse assim: que o Senhor abençoe a sua vida, neste dia te dê livramento. Eu fiquei preocupado, ele disse: mas tudo bem, livramento, a gente quer livramento. Mas nesse momento assim, eu senti algo que me preocupou tanto. Tudo bem, eu quero livramento, mas por que será? Por que será? E eu comecei a ficar preocupado, porque a palavra era livramento de um pastor que eu não tinha contato já há tanto tempo. Senhor, o Senhor levantou esse homem, ó Deus, para poder falar de livramento. Qual é a experiência? Eu comecei a ficar ansioso. Essa criança, pastor Aldemir, estava do meu lado, da cadeira de trás, mas do meu lado. E essa criança começou a olhar para mim, e eu olhava para ela. E da boca das criancinhas saiu perfeito louvor. Eu comecei a olhar para ela. E a menina olhava para a avó e dizia assim: vó, olha o quanto eu estava ansioso. E eu ouvi ela dizer assim: vó, eu quero salvar. Eu disse: Jesus, não posso nem mais falar com ninguém. Já tive que desligar o celular, porque ele já estava voando. O que vai ser disso agora? Eu comecei a parar assim, comecei a olhar, encarar a menina, para poder entender o que ela estava falando. E aí eu me dei conta que ela não falou nada daquilo. Ela estava dizendo: eu quero fechar. Porque ela viu, da posição que ela estava, ela me viu fechando a persiana. Eu gosto de sentar na janela, mas muitas vezes a persiana vai fechar. E ela me viu fechando. E ela queria fazer a mesma coisa, mas a avó disse para ela assim: não mexa nisso. E a menina disse assim: eu quero fechar, mas no meu entendimento, diante daquela circunstância, eu entendi, ela disse: eu quero salvar. E eu pensando na mensagem que eu recebi do pastor mais cedo, do livramento, a menina falando de salvação. Jesus, o que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Às vezes a gente atravessa a vida aprendendo as coisas que são certas. Às vezes a gente tem a oportunidade de juntar conhecimentos que realmente são conhecimentos, são aprendizados que vêm de Deus.
mas tem conexões com a vida, tem ligações com memórias do passado, com coisas da nossa existência, que às vezes parece que saltam mais à tona e parecem ser o nosso refúgio, e elas respondem pelo nosso comportamento. E essa é a grande questão, porque eu comecei a meditar exatamente nisso, nesse ponto, prestar atenção nisso, nesse ponto, em que Jesus está falando a respeito da inquietação, da ansiedade, dizendo ele: não se preocupe com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Alguém que ouve Jesus dizendo basta a cada dia o seu mal, parece que o Senhor ele está chancelando que todo dia é dia de alguma coisa ruim. Basta a cada dia o seu mal. Quem ouve isso talvez nem pense em acordar no dia seguinte. Você certamente quer ouvir assim: olha, amanhã é a sua sexta-feira, e eu aproveito e profetizo na sua vida, sexta-feira vai ser um dia lindo para você, em nome de Jesus. Vai ser um dia extraordinário, em nome de Jesus, de aprendizados, de vivências, de oportunidades, mas coisas que vão te levar mais para perto dele, que vão te aperfeiçoar, que vão polir a sua natureza, o seu caráter, a sua identidade. Você tem uma origem e tem um destino. Você sabe de quem você veio e para quem você vai. E Jesus estava falando disso. Não fique preocupado, não fique angustiado, porque basta a cada dia o seu mal. E quando a gente se dá conta do que ele queria dizer, basta a cada dia o seu mal, em outras palavras, Jesus estava dizendo: não se preocupe, porque o dia de amanhã é uma consequência natural daquilo que você já tem semeado na sua vida. A colheita, ela vai acontecer com naturalidade, com espontaneidade, e tem a ver com as suas escolhas, definições, suas decisões de vida. E eu comecei a perceber, poxa, não é que faz sentido? Porque antes disso, Jesus está dizendo que não devemos juntar tesouros na terra. Então existem coisas mais importantes para serem nossas prioridades, para serem as nossas buscas. É claro que a gente vive num contexto que a gente tem que fazer uma série de coisas, mas dentro de uma escala de prioridades, volta e meia nos damos conta de que nós estamos dando a prioridade para aquilo que não deveria ser. Falamos de uma vida eterna e de uma vida secular. Vamos tratar dessa forma, apenas para a gente entender a temporalidade das coisas. Nós falamos de uma eternidade. O que é essa vida dentro de um tempo determinado, estipulado por Deus, se comparado a uma eternidade? Mas nós não conseguimos nos desvencilhar disso que é tão terra, é tão material, é tão físico, é tão secular, porque essas coisas parecem saltar mais aos nossos olhos e parecem despertar o nosso coração como sendo algo de mais importante. E vivemos isso, geração após geração. Nós somos doutrinados a vivermos as pressões, a vivermos as angústias, a vivermos as dificuldades. Nós vivemos isso por imposição humana, pela naturalidade humana. E o que acontece é que de geração em geração nós apenas replicamos aquilo que já perdura por tanto tempo. E que se a gente voltar lá atrás, nós vamos perceber que nada disso fazia parte do contexto da história humana. Se a gente se reportar lá ao Éden, a gente vai se dar conta de que o Senhor constituiu Adão, constituiu Eva, estabeleceu sobre eles um plano, um projeto. E dentro desse projeto, imagina se você pudesse agora entender o Éden. Veja se Deus constituiu algum cenário para que Adão ou Eva ficassem ansiosos por alguma coisa. Eles estariam ansiosos, angustiados, atribulados por alguma coisa. E a gente vai percebendo que ao longo do tempo, a ansiedade nada mais é do que a resposta do nosso corpo, da nossa alma para o desconhecido. O desconhecido. A gente não sabe como vai ser daqui a pouco, então a gente fica preocupado, angustiado. A gente não sabe como vai ser a prova, a gente fica preocupado, angustiado. A gente não sabe como vai ser a economia mundial, a gente fica preocupado e angustiado. A gente está querendo comprar algum bem, alguma coisa, mas vai subir de valor, porque o dólar varia e vai aqui, vai ali. A gente começa a ficar preocupado, angustiado, ansioso. E a ansiedade passa a ser algo tão corriqueiro, tão natural,
Tem um terapeuta americano, o nome dele, um terapeuta cristão, diga-se de passagem, já falecido, chamado Gary Collins. Ele diz assim que todo mundo tem a sua parcela de ansiedade, mas existe uma parcela natural, espontânea, que faz parte da vida humana. E isso é normal. A leitura dele é essa, de que isso é normal, uma ansiedade normal. E de repente algumas pessoas podem dizer assim: não, mas isso é normal, a ansiedade faz parte da existência. É claro que a ansiedade é normal dentro do contexto de existência do homem. Nesse século, nesse momento da história, nesse recorte da história é normal. Mas se a gente pensar em Adão e Eva, não, isso não fazia parte do contexto. Se a gente pensar na origem, se a gente pensasse no plano de Deus, no plano da criação, não, isso não fazia parte. Isso não fazia parte. E aí eu volto a reforçar aquilo que Jesus falava no Sermão da Montanha: não se preocupe, não se preocupe, porque antes disso, o mesmo Jesus falava do que era importante. As pessoas começam a se preocupar tanto com as coisas que vão acontecer, começam a se preocupar tanto com o que será do dia de amanhã, com o que tem para fazer, com o que não vai fazer, começam a se preocupar por onde anda. É o medo do desconhecido, é o receio pelo desconhecido, mas não olha para aquilo que Jesus apontou como sendo mais importante: junte tesouros nos céus. Comece a dar atenção para os céus, comece a olhar para os céus, comece a vislumbrar que tesouro é esse que Jesus aponta para o céu. A preocupação dos discípulos, dos apóstolos que andavam mais próximos de Jesus era tamanha, que somente nessas últimas passagens do capítulo 6, você vai perceber como Jesus ele fala de não se preocupar, não ficar ansioso. O versículo 25 ele fala: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que você vai comer, pelo que você vai beber. Jesus fala mais adiante, e olha, quando ele fala isso, ele diz assim: olha para as aves dos céus. Eu não sei se você conhece alguma ave ansiosa. Se conhece alguma? Alguma ave que está preocupada, que está atribulada, que está... E Jesus diz assim: olha para as aves nos céus. Mais adiante, versículo 28, ele continua dizendo: e quanto ao vestuário, porque vocês estão solícitos? Olhe para os lírios do campo. Vocês estão preocupados. No versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. É quando aquela célebre frase do buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, sai. E o desfecho desse texto, desse momento, é Jesus dizendo assim: você está preocupado desnecessariamente. A receita para andar despreocupado é uma receita que aponta para olhar para os céus, que aponta para confiar em Deus, que aponta para olhar para Deus, olhar os planos de Deus, olhar a vontade de Deus, olhar o querer de Deus. Eu começo a perceber algumas passagens da Bíblia. Olha que se a gente começar a perceber qual foi o comportamento, por exemplo, de Naamã. Lembra de Naamã? Lembra de Naamã lá em Reis? E Naamã, imagina aquela ansiedade, porque ele era leproso e ele queria ser curado, e ele tinha conhecimento de que havia um profeta em Israel. E o coração do homem desperta para encontrar as suas soluções no homem. Geazi é quem recebe ele fica angustiado. Não quero Geazi, isso é uma desonra. Cadê o profeta que não me atendeu? Ele é o cara que vai resolver o meu problema. Eu fico imaginando a angústia que Naamã deveria estar sentindo naquela hora. E depois que ele é atendido pelo profeta Eliseu, eu fico imaginando, embora a Bíblia não discorra a respeito disso, nas entrelinhas, mas imagina o que deveria ser para ele. Um oficial do exército assírio, o que deveria ser para ele esse negócio de ficar mergulhando? 7 mergulhos, para que 7 mergulhos? A ansiedade passa a fazer parte da vida de tanta gente. E quando nós olhamos as escrituras, nós vemos tantas passagens que tratam de ansiedade. Mas todas elas vão redundar na confiança em Deus. Todas elas vão se voltar para a confiança em Deus.
Imagina você que qualquer tipo de reação produzida, ou que produz, ou que gera ansiedade, imagina o que isso move você. Imagina o quanto isso move o seu corpo. Você já parou para perceber o que é uma crise de ansiedade? Imagina alguém que começa a ficar ofegante. Olha como o seu corpo responde a isso. Mas continuamos achando que está tudo normal, que está tudo natural, isso faz parte da vida. Aí o seu coração começa a bater mais forte, e vem taquicardia, aquela aceleração do coração, de forma inesperada, a respiração ofegante, a sudorese, você começa a palpitar, começa a variar a pressão arterial. Tudo isso porque você disparou o seu alarme central. O seu alarme central, uma partezinha do seu sistema límbico, o seu centro emocional, chamado amígdala, que não tem nada a ver com esse que a gente fala daqui da garganta, mas que fica lá dentro do centro das suas emoções, e que, como um alarme disparado, quando você está ansioso, tudo isso acontece. Eu não sei se você entende isso, mas é o corpo todo comprometido. É o corpo comprometido. Eu não sei se você nota o que o Senhor Jesus está falando nesse instante, o quanto Ele trata da importância de você lidar com a ansiedade para o bem do corpo, para o benefício do corpo. Enxergue corpo agora do ponto de vista coletivo, comum, e se lembre de Israel saindo do Egito, rumo à terra prometida. Acho que eu já tive a oportunidade de falar isso aqui uma vez, não sei, mas se eu não falei, falo agora. A distância do que seria lá o Egito até as terras de Israel, até Canaã, era algo que possivelmente demandaria um tempo de um mês, pouco menos que isso, pouco mais que isso. O que seria para você se deslocar por cerca de 500 quilômetros? Um mês daria 30 dias, definindo uma cota de caminhada diariamente. Por que Israel passa 40 anos no deserto, em meio a uma ambiência de desobediência, de pessoas que se insurgiam, de corações angustiados, ansiosos, receosos? E foi necessário que todo aquele tempo passasse e as pessoas tivessem a oportunidade de aprender. A nossa vida, a nossa jornada é uma universidade permanente, e a gente está aprendendo, e a gente está aprendendo, e vai passando o tempo, nós vamos gerando maturidade, e essa é a vontade de Deus, que a gente gere maturidade. Agora, a velocidade com que isso vai acontecer vai depender de cada um, e vai depender de cada um conforme a sua reação às circunstâncias, porque há quem confie em Deus e há quem não confie. Eu não sei se você se lembra, mas a passagem da Bíblia que fala sobre o paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, Jesus, quando encontra ele, pergunta: você quer ficar são? E às vezes a gente não se dá conta do quanto a ansiedade daquele homem era que ele precisava ser lançado nas águas, por quanto um anjo o sacudia, ele precisava mergulhar. Sabe toda aquela história? Toda aquela história. E a pergunta de Jesus foi simples: você quer ficar curado? Você quer voltar a andar? Você quer voltar a andar? Olha, Senhor, é porque não tem quem me leve para as águas, não tem quem me lance nas águas. Não foi essa a pergunta. Não foi essa a pergunta. E o Senhor nos proporciona a oportunidade da gente levar ou trazer as respostas certas, mas nós apresentamos as respostas erradas. As respostas erradas. Mas deixe a cada dia o seu próprio mal. Desde que para cada dia estaremos colhendo exatamente aquilo que nós estamos plantando, estamos recebendo exatamente aquilo que a gente quer. E dentro do princípio meritório, dentro do princípio do merecimento, é exatamente isso que a gente merece.
Você vai dizer assim, mas como isso? Que absurdo, que calamidade, que blasfêmia. Não, a gente merece num contexto em que nós estamos tomando as decisões, visto que as decisões estão em nossas mãos. Se o princípio do merecimento é alguém ter exatamente aquilo que ele desejou ter, então está feito. Se alguém vai viver uma vida angustiante, vai viver uma vida dolorosa, uma vida sofrida, é porque está querendo. Não, como assim? Ninguém quer viver. Claro, pelas decisões, pelas escolhas, pela direção que pode ser mudada, mas não se muda, não se altera, não se modifica. Não se modifica. Volta lá para aquele paralítico do tanque de Betesda. Vai ele para a água, as águas estão se movendo, vai ele com tanta vontade, mas alguém pula na frente dele e ele se vê frustrado. A ansiedade levou ele para um quadro de frustração. Toda aquela química despejada no corpo dele só serviu para machucar ainda mais, para macular ainda mais. E Jesus disse para ele assim, ó, você só precisa acreditar. Porque essa era a oportunidade que vinha do mestre. Você quer ficar são? E eu começo a perceber Jesus dizendo assim, ó, muda o foco. Você está esse tempo todo olhando para essas águas. Você está esse tempo todo olhando para esse tanque. Você está colocando o seu coração no tesouro errado. Você está colocando o seu coração na esperança errada. Coloca o seu coração no lugar certo. Aplica o seu coração na coisa certa. Aplique o seu coração na coisa certa. Está Jesus falando a respeito de ansiedade. Está Jesus falando a respeito de ansiedade. Deixa a cada dia o seu mal. Deixa que cada dia responda às suas escolhas do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, da vida inteira. Mas deixa que cada dia responda por si só. Poderia parecer ser uma resposta dura, uma resposta muito intensa. Na verdade, para Jesus era como a lâmpada que aquelas pessoas precisavam para enxergar o que era importante. Porque em outras palavras, Jesus estava deixando claro, você tem que confiar em Deus. Confie em Deus. Então quer dizer que eu posso então conviver ou administrar os meus quadros de ansiedade perfeitamente, já que isso foge do plano original. Nós temos um recurso. Esse recurso é confiar em Deus. Esse recurso é acreditar em Deus. E eu entendo que por isso Jesus diz assim, olha as aves dos céus. Olha para essas aves. Quantas coisas nós aprendemos quando olhamos para aquilo que Deus faz, revela e manifesta para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal e desenvolvimento para o corpo. Confiar em Deus. Eu fico imaginando quando Davi resolveu afrontar ou pelejar ou lutar contra Golias. Pelo ímpeto dele, eu não imagino que o coração dele deveria estar ansioso, porque a ansiedade o levaria ao fracasso. Porque a ansiedade o faria perceber que ele era inferior em tamanho, em estatura, em formação, em aperfeiçoamento de guerra, em instrumento. Ele ia se dar conta de que ele não tinha absolutamente nada favorável a ele. Se a ansiedade predominasse naquele momento, que era um momento crucial, nós não estaríamos falando do que fez Davi vencer Golias, porque o que fez Davi vencer Golias foi a confiança que ele tinha em Deus. Tu vens a mim com paus e pedra, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Quer entender confiança? Veja alguém que tinha desvantagem na estatura, que tinha desvantagem no preparo de guerra, que tinha desvantagem nos instrumentos para lutar, como Davi tinha. Mas ele tinha a arma mais importante. Ele tinha algo de mais importante. Ele tinha confiança, ele tinha certeza, ele tinha convicção. Eu não sei se você experimentou situações desse tipo. Uma certa oportunidade, faz pouco tempo atrás, eu me lembro que
lá em casa tinha faltado gás, assim, gás só falta à noite. Acontece isso com você? Gás só falta à noite, só falta domingo, não é assim? Tinha faltado gás lá em casa à noite. No dia seguinte, eu tinha uma pressão do trabalho, que eu precisava estar no trabalho. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu já saio cedo, bem cedo. Já tinha ligado para a entrega, esse negócio todo ali perto de casa, mas não conseguia, o telefone tinha mudado, uma coisa do tipo. Eu pensei assim, meu pai, como é que vai ser? Já tinha falado com a minha esposa e disse para ela assim, ó, vai preparando o PM aí. Como preparando o PM? O pão com manteiga, porque o gás, não tem gás. Mas desde a hora que eu comecei a me preparar para ir para o trabalho, eu tinha uma convicção tão grande que ia passar alguém vendendo gás na porta de casa, coisa que eu não via há tanto tempo. Pense, alguém que já não via há tanto tempo esse negócio a musiquinha, a moto chegando, há tanto tempo. Mas eu me levantei, eu fui fazer minha higiene pessoal, me preparar, e eu tinha isso com uma certeza. Eu disse, poxa, por que isso está na minha cabeça? O gás vem aqui na porta, como assim? E era como se eu estivesse dizendo assim, Deus, eu não posso ficar pensando nisso, que eu tenho que me preocupar com o trabalho. Eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer as coisas, eu vou ter que resolver um monte de coisa. Eu tenho um horário para sair, um horário para chegar. Mas aquilo estava pulsando na minha mente, o gás vem para a porta, vem para a porta. Mas aquilo era uma certeza tão grande, sabe? Quando você sente uma confiança tão grande, por que isso veio de onde? Isso veio de onde? Está embasado e fundamentado em quê? E eu fiz a minha refeição antes de sair, e aí fui para dentro do carro, tirar o carro da garagem, e aquilo ainda estava na minha cabeça, o gás vai parar na porta. Eu abri a porta, o portão da garagem, e eu saí, e quando eu saí, ainda nada. Eu disse, mas eu já estou saindo, por que eu estou tão convicto de que o gás vem parar aqui na porta, se eu já estou saindo? É porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova, a convicção das coisas que você não vê. E fé contrasta com ansiedade, porque quando você acredita que Deus está no controle, ainda que tudo diga o contrário, Deus está no controle. Eu fechei o portão, eu precisava, é um portão automático, eu precisava acionar o portão para ele fechar. Eu nunca saio para que ele feche e eu vou embora, porque eu fico com receio de alguém entrar e tal, alguma coisa, enquanto o portão vagarosamente vai fechando. Então eu acionei o fechamento do portão, fiquei esperando, e enquanto eu estou esperando, eu comecei a ouvir a musiquinha. E ele foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Confesso que o único momento que eu fiquei triste foi quando eu perguntei o preço. Mas não tinha jeito, ia ter que comprar o gás. Encostei o carro ali na frente de casa, já do lado de fora, entrei, recebi o cara trocou e tal. Mas aquilo foi para mim o meu troféu do dia. Porque eu comecei, meu trabalho, me deslocando para o trabalho relativamente distante, eu comecei a conversar com Deus e disse, Senhor, por que, Senhor? Mas que coisa boa que o Senhor me proporcionou. Obrigado, Jesus. Eu não quero agradecer porque o gás parou na porta, porque não precisei ir atrás dele, porque não precisei carregar o peso, porque não precisei procurar. Não é isso. Isso seria muito pouco. Eu seria um pobre miserável em contemplar o ocorrido apenas pelo fato de ter chegado na minha porta e eu ter feito tão pouco esforço. Não era isso. A grande chave era entender que Deus fez acontecer. Que Deus fez acontecer. Senhor, o Senhor fez acontecer. Isso pode não ter valor para alguém, não pode ter valor para outra pessoa, para sei lá, mas aquilo para mim foi uma manifestação tão singular, tão apropriada, tão personalizada de Deus, para que aquele instante falasse somente ao meu coração. O que seria alguém entregando um gás para o vizinho que está do lado, para a escola que tem na frente, a movimentação de pessoas ali por conta da escola, aquilo para aquelas pessoas era indiferente, mas para mim não era indiferente. Aquilo para mim era especial. Aquilo para mim era especial. E o conceito do que é especial, ele é variável conforme as demandas emocionais de cada um e as vivências espirituais de cada um.
Aquilo não foi uma mera coincidência. Aquilo foi providência de Deus. Ali foi providência de Deus. E eu comecei a entender, Senhor, o Senhor moveu todas as coisas. Porque ainda que a minha mente restrita, limitada, pequena, não consiga compreender tudo o que aconteceu, o Senhor fez acontecer. O Senhor fez acontecer porque de repente não era aquele horário do rapaz passar, mas ele passou. Não era o roteiro para ele fazer, mas ele fez. Não era o dia dele passar, mas passou a ser o dia, ou ele trocou, alguma coisa aconteceu, mas Deus fez com que aquilo se concretizasse, apenas para que fosse gerada uma experiência, do que vale isso, o quanto vale suas experiências com Deus, e Jesus está reforçando isso. Coloca atenção naquilo que é importante, aplica o seu coração naquilo que é importante. Onde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Onde tiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Você vai ter sempre alguma coisa para chamar de tesouro. A questão não é ter o tesouro, porque cada um constitui o tesouro que quer. Mas onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Porque o seu tesouro, de forma correta, ele vai te fazer dominar, ou doutrinar, ou administrar, até essa ansiedade que para o terapeuta cristão era algo natural, e é algo natural que faz parte da vida humana. Porque o seu tesouro, ele vai estar diante de você, e você vai entender o valor dele. E eu fico pensando, o que seria o tesouro, por exemplo, de Josafá, lá de 2 Crônicas, sendo atacado pelos amonitas, moabitas. O que seria esse tesouro? Quando a Bíblia fala que ele teve medo, ele ficou ansioso, angustiado, receoso, e a maneira como ele achou refúgio para isso foi apregoar um jejum em todo Israel. Olha para Deus, olha para Deus. O cara estava prestes a ser atacado, a nação estava prestes a ser invadida. O que para alguns poderia ser a oportunidade da preparação. Vai lá, pega espada, pega lança, embora treine um pouco mais 10 minutos, embora, vai malhar, carrega um peso, começa a estimular o corpo, porque a gente vai cair no pau. Não, para ele foi assim, olha, deixa eu aplicar o meu coração para o meu tesouro. Então vamos olhar para Deus. Vamos olhar para Deus, vamos jejuar, vamos buscar, vamos nos envolver. E eu vejo que para a ansiedade não tem outra alternativa, sabe? Não vejo outra possibilidade senão confiar em Deus. E o confiar em Deus, se você me perguntar qual é a receita de confiar em Deus, eu vou dizer, a receita para confiar em Deus é não ter receita, é ter experiências. Porque se for por receita, nós vamos viver do testemunho dos outros, das experiências dos outros. E Deus nos proporciona experiências próprias, momentos próprios. Viva e usufrua dos seus próprios momentos, das suas próprias experiências. Me recordo de quando o povo de Israel falava com Moisés, porque Deus só falava com ele. E sem descaracterizar os propósitos de Deus na vida de Moisés, através da vida de Moisés, o Senhor, pela vida de Moisés, deu a oportunidade do povo escutar. Você quer escutar? É isso que você quer? Você quer ficar são, paralítico do tanque de Betesda? E as pessoas desviam do foco, quando o ponto crucial é confia em Deus, olha para Deus. E é o que acontece muitas vezes com as pessoas, quando elas têm a oportunidade de mudar a sua forma de viver e de se relacionar com Deus. Tem duas coisas que caracterizam um comportamento emocional extremo do ser humano. É quando ele está indo em busca da felicidade e quando ele tem que fugir da dor. Essas duas coisas com espontaneidade, com naturalidade, isso atrai a atenção do homem, do indivíduo. Só que às vezes é difícil a gente compreender
que dentro desse contexto, a fuga da dor e a busca pela felicidade tem nome, e é Jesus. É que as pessoas acham que a busca pela felicidade ou ela está dentro do seu conceito pessoal. O que é felicidade para você? Talvez não seja o meu conceito. Você pensa sobre estar feliz, talvez não seja o meu conceito. A experiência que eu contei há pouco, que eu vivi com a entrega do gás na porta de casa, fez daquele dia um dia absurdamente feliz para mim. Absurdamente feliz para mim. E alguém pode dizer, mas você ficou mais rico, mais pobre, ganhou mais, ganhou menos, fez mais, fez menos. Não, eu vivi algo com Deus. Eu vivi algo com Deus. Então olhe para aquilo que é importante. Não olhe para aquilo que é urgente, olhe para aquilo que é importante. Mas as pessoas passam a viver cada um dos seus dias de vida olhando para aquilo que é urgente. E isso é um gerador de ansiedade que se superpõe. É ansiedade em cima de ansiedade. É preocupação em cima de preocupação. É angústia em cima de angústia. E eu falo como Paulo, que diz assim: não que eu já haja alcançado, mas é como eu tenho desejado e procurado viver. Uma vez conversando com uma pessoa da mesma área de trabalho, ele falava sobre a questão do emprego dele, coisa do tipo, e falava para mim também algo a respeito. Como quem queria dizer assim: olha, você segure com unhas e dentes seu trabalho e tal. E é o discurso que a gente ouve: trabalho não está fácil para ninguém e tal. A gente sabe disso. Sabe disso. Mas eu dizia para ele algo que surpreendeu o coração dele, porque eu disse para ele assim: eu não estou preocupado com isso. Eu vou honrar o lugar que eu trabalho, a empresa que eu trabalho, fazer bem o meu trabalho, é o meu papel, o meu compromisso. Aliás, até para que eu dê um bom testemunho de crente. Até para que eu dê um bom testemunho de crente. Mas eu quis dizer para ele: eu não vivo por conta disso. Quem me suporta, quem me sustenta e quem me mantém, não é o emprego. Quem me sustenta, quem me mantém, quem me suporta, é Deus. É Deus. Porque se não for com esse aqui, vai ser com aquele. Se não for com aquele, vai ser com o outro. Mas o que importa é que eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu acredito. Eu sei em quem eu coloco todas as minhas forças, todas as minhas energias. Eu sei. E é o desenvolvimento de uma vida de confiança em Deus que vai nos levar ao aprendizado permanente, ao aprendizado contínuo. Porque não vai ser por uma decepção, por uma angústia, por um momento desagradável que a gente vai retroceder, que a gente vai voltar atrás. Não é dessa forma. Aliás, a própria história, e aliás acaba sendo uma grande referência de resiliência, é quando a gente olha a saga de Israel para chegar na terra prometida. Não foi fácil. Mas era o plano de Deus, era o propósito de Deus, era a aliança de Deus, desde os antepassados daquela geração, que finalmente chegou na terra prometida. Deus estava selando a palavra dele, e ele estava cumprindo com aquilo que fora prometido, tempos atrás. Mas olha aquela saga. Não foi fácil atravessar deserto, não foi fácil lutar contra inimigos. E aliás, a gente conhece dos escritos bíblicos quantas pessoas levantaram a bandeira de que Deus nos trouxe aqui para nos matar no deserto. Deus não levanta ninguém para perder. Ninguém, absolutamente ninguém. Qualquer pessoa que você imaginar, qualquer pessoa, qualquer alma vivente, qualquer pessoa que respira nessa terra, entenda dentro dos conceitos múltiplos das pessoas. Quem? Aquele? Aquele tem certeza? Deus tem algo daquela vida? Deus tem. O fato é que quando Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Parece que a gente está vivendo uma vida inédita, porque ela foi escrita agora, ela acabou de ser escrita. Não é? É quando o Senhor nos descortina os olhos, para a gente ver que sempre a gente esteve diante
daquela condição, a condição de vida plena, de vida abundante, de vida cheia da graça, mas nunca olhamos para isso. Vai chegar o tempo para alguém que de repente você diz assim: como aquela pessoa que não quer nada com Deus, nunca fez nada, nunca desejou, quem sabe até levantou a voz contra, não tem projeto de Deus para aquela pessoa assim. No dia em que também ela vai passar a ser uma nova criatura, não porque alguma coisa diferente do que existia aconteceu, não, é porque os olhos dele estarão apontados para perceber que aquilo que ele passou a viver sempre esteve diante dele, ele nunca quis. Isso vai gerando ansiedade. É isso que vai gerando ansiedade. Os nossos olhos postos em todo tipo, toda sorte de problema, toda condição da vida neste século, a gente deixa de olhar para o que é importante. A gente deixa de olhar para aquilo que é importante. Lembra de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É porque as pessoas passaram a eleger a preocupação, o domínio, sabe? O controle. As pessoas passaram a desejar exercer controle sobre as coisas. Quanto mais controle, mais preocupação. E as pessoas passaram a viver o controle de tudo, desejaram ter o controle de tudo, até o controle da própria vida. Eu costumo pensar da seguinte forma: eu não preciso ter o controle da minha vida, eu preciso fazer a gestão da minha vida. Não quero ter controle sobre a minha vida, eu quero fazer a boa gestão da minha vida. Porque eu vim do meu pai, e eu vou voltar para o meu pai. E como bom mordomo das coisas que pertencem ao Senhor, ao Rei, assim também é a gestão da minha vida. Eu quero fazer uma boa gestão. E repito, falo como Paulo, não que eu já haja alcançado. Mas Deus sonda corações para que Ele possa aferir intenções. Deus sonda corações para aferir intenções. E o quanto vale a intenção do seu coração em dizer: Senhor, faz de mim a cada dia alguém diferente. Diferente não para que eu seja melhor do que os outros, mas diferente para que eu seja melhor do que eu mesmo. Para que eu faça a melhor gestão da minha vida, para que eu seja alguém, Pai, instruído, condicionado, direcionado a viver segundo os teus princípios, os teus valores. Me dá a visão, é o que eu peço a Deus, Senhor, me dá a visão de Jesus, a visão de Cristo, para poder entender as circunstâncias e não perceber que elas fazem parte do meu momento, naquele instante, para produzir alguma coisa que talvez seja indesejável e angustiante. Mas para poder entender porque que Jesus na cruz pregado disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para a gente entender esse nível, essa dimensão de amor, de profundidade, de intensidade, a gente começa a notar que é isso que começa a desmanchar qualquer quadro de ansiedade. Não tenho mais por que me preocupar. Não vou me preocupar. Por que está preocupado? Por que está preocupado? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber. Quanto ao vestuário, por que andais solícitos, angustiados, ansiosos, preocupados? Lembra lá de Filipenses 4,6, não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e pelas súplicas. E novamente a gente volta a convergir todo esse entendimento para Ele. Olha para Deus, espera em Deus. Olha para Deus, espera em Deus. Quando Jesus ele faz essa conexão com os pássaros, olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não cegam, elas não guardam em celeiros. Ele conclui dizendo assim: a sua vida não é mais importante?
Ei, você não é mais importante? Você não é mais importante? Sabe que isso tange o nosso entendimento sobre o valor que nós temos para Deus. O quanto eu valho para Deus. O quanto eu sou especial para Deus. O quanto eu sou especial para Deus. A maneira como as pessoas vão responder essa pergunta, ela vai ser diferenciada de repente para cada pessoa. Porque as pessoas criam percepções diferentes de quem é Deus. E para algumas pessoas essa percepção de Deus é de alguém que ele nunca viu, que ele só ouve falar, e de alguém que está tão distante dele a ponto de sequer se preocupar com aquela vida. Para que Deus vai se preocupar comigo? Para que Deus vai se preocupar comigo? Mas se ele passasse a redefinir prioridades, pense nisso, redefinição de prioridades, ressignificação de valores, ressignificação de valores. Eu vou começar a me dar conta de que eu não tenho que ficar angustiado e preocupado. Deus me fez para eu ser mais do que vencedor. Se eu tomo essa palavra, essa frase como um selo, como um carimbo de Deus, por que eu estou preocupado com o que eu não devo? Significa dizer que alguém vai sentar nessa frase e vai dizer, eu vou acreditar nisso e vou cruzar os meus braços? Não, porque isso implica em você fazer a boa gestão da sua vida. E por essa razão que eu estou falando de você redefinir prioridades. Porque quando você redefine prioridades, você percebe que você não se envolve com um Deus que está distante e alguém que sequer tem olhos para você. Não, você está perto de alguém que te dá segurança, te dá proteção, te dá amor, te dá amparo, te dá sustento. E Deus tem tudo isso para te dar. Deus tem tudo isso para te dar. Sustento, amparo, proteção, cuidado, amor, atenção. E quem é que faz isso por alguém, senão um pai, manifestando o seu grande amor pelo seu filho? Nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Entenda no contexto da ansiedade. Eu não sei se vai ter um tema para falar de medo especificamente, vai ter. Mas olha o quanto medo e ansiedade estão integrados, tem uma correlação do ponto de vista emocional, há uma integração muito grande entre medo e ansiedade. E o verdadeiro amor lança fora o medo, lança fora a ansiedade, joga fora a ansiedade. Porque a gente tem a certeza da guarda, da proteção, sabe? O instinto do perigo e da autopreservação. Não vou recear. A quem eu temerei? A quem eu temerei? Para que eu vou recear? De quem eu recearei? Para que eu vou temer se eu sei que o meu Pai, e isso me traz Ele para perto, isso deixa Ele perto de mim, deixa Ele perto de mim. Meu Pai está comigo. E eu entendo que quando Jesus diz assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não era só uma frase de efeito, ou não era definitivamente uma frase de efeito. Aí a gente entende quando a Bíblia, ela diz assim, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele começa a trazer novamente o foco para Ele. Olha para Ele, olha para Ele, porque isso vai gerar a minha atenção para aquilo que é importante. Então as coisas que me cercam vão continuar me cercando, vão. A rua deserta vai continuar existindo. Sabe, os problemas de ordem mundial que podem fazer com que os preços flutuem vão continuar existindo. Ainda hoje, ontem, saiu uma relação do DIEESE, relacionando todas as capitais do país com seus preços de cesta básica, todos eles elevados. Mas quando eu me lembrar das aves dos céus, que não semeiam nem colhem, eu vou lembrar que o Senhor tem ainda maior prazer na minha vida. E se Ele tem cuidado daquelas aves que não precisam se preocupar, porque tem
o seu amparo e sustento, eu não vou recear absolutamente nada nessa vida. Eu só preciso fazer uma coisa: a boa gestão da minha vida em Cristo, a boa gestão da minha vida na presença de Deus. Eu preciso olhar, focar mais para o tesouro que me fortalece, que me encoraja, que me entende isso. E eu quero falar isso para você: são os seus olhos postos no tesouro que te encoraja, que te fortalece, que te impulsiona. É quando você vai se dar conta de que, poxa, as circunstâncias dizem não, mas espera aí, o meu Pai me encoraja, o meu Pai me fortalece. A palavra dele não é mentira, não o contrário, ela é verdade, ela é selo de cumprimento, ela é veredito. É a palavra dele que não volta para ele vazia. Para que eu vou me preocupar? Para que eu vou me preocupar? Eu não sei quais são as suas preocupações, sabe? Não sei o que tem te levado a ficar ansioso, preocupado. Eu não sei. Mas eu vim fazer uma coisa aqui. E vou novamente citar Paulo quando ele diz: é porque deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É o que eu quero compartilhar com você. Nada tem que ter tanta importância para você e na sua vida do que você ter uma boa gestão, um bom relacionamento com o seu Pai. No final dos nossos dias contados nessa terra, o que nos restará é a eternidade, onde está escrito que Ele vai enxugar do olho toda lágrima, e não haverá mais dor, nem pranto, porque essas coisas já passaram. A gente pode entender isso e a gente pode viver isso que a gente está entendendo. Acreditar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus e saber que é Ele quem está e precisa estar no controle, na direção de tudo. Daí eu consigo administrar a ansiedade, o que antes para mim poderia ser uma grande crise de ansiedade, uma grande neura, um grande descontrole, um temor, um terror. Agora é apenas um elemento de lembrança de que você não tem do que recear e se preocupar. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Amém? Você pode fechar os seus olhos.